Você sabia que recentemente, em maio de 2024, países como Espanha, Irlanda e Noruega anunciaram o reconhecimento da Palestina como um Estado independente? A Espanha, por exemplo, reconheceu o Estado palestino com base nas fronteiras estabelecidas antes da Guerra dos Seis Dias, em 1967, incluindo a faixa de Gaza, a Cisjordânia e Jerusalém como capital compartilhada. Mas afinal, o que foi a Guerra dos Seis Dias e por que suas consequências ainda ressoam tão fortemente no cenário geopolítico atual? Neste vídeo, vamos explorar como Israel enfrentou ameaças existenciais de seus vizinhos árabes que tinham como objetivo eliminar o Estado judeu do rio ao mar. Um slogan absurdamente antissemita que continua a ecoar em universidades e manifestações pró-Hamas ao redor do mundo. Prepare-se para uma viagem no tempo que revela a intensidade, a estratégia e as implicações duradouras deste conflito histórico. Por favor, deixe seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal, pois isso contribui significativamente para a continuidade do nosso trabalho. Sem mais demora, vamos ao vídeo. Israel, ao longo dos anos, expressou de forma consistente o desejo de negociar com seus vizinhos. Em 10 de outubro de 1960, na Assembleia Geral da ONU, a ministra dos Negócios Estrangeiros, Golda Meir, lançou um desafio aos líderes árabes: reunir-se com o primeiro-ministro David Ben-Gurion para discutir a paz. Contudo, a resposta veio de forma contundente do presidente egípcio Gamal Abdel Nasser, que em 15 de outubro acusou Israel de tentar enganar a opinião mundial e afirmou categoricamente que o Egito jamais reconheceria o Estado judeu. Os líderes árabes mantinham uma postura rígida em relação a qualquer negociação que envolvesse os refugiados palestinos. Em 26 de março de 1964, Nasser declarou na Assembleia Nacional da República Árabe Unida que o problema de Israel não se limitava aos refugiados. Segundo ele, o verdadeiro perigo residia na própria existência de Israel e em tudo o que representava. Em 1963, a Liga Árabe decidiu adotar uma nova estratégia contra Israel, criando a Organização para a Libertação da Palestina, conhecida pela sigla OLP. A OLP foi formalmente estabelecida em 1964 durante o primeiro Congresso Palestino. Yasser Arafat, líder do Fatah, tornou-se o presidente da OLP, adotando princípios claros na Carta Nacional da Palestina, que clamava pela destruição de Israel. Essa retórica agressiva da OLP foi acompanhada de ações concretas, como os ataques terroristas nos anos de 1965, 66 e 67. Os alvos eram sempre civis. Esses ataques eram realizados por guerrilheiros palestinos infiltrados em Israel a partir da Jordânia, da faixa de Gaza e do Líbano. O presidente egípcio Nasser não apenas visava perseguir os israelenses, mas também desestabilizar o regime do rei Hussein da Jordânia. Para o rei Hussein, a OLP representava uma ameaça direta ao seu poder, já que a Jordânia controlava o território que hoje conhecemos como Cisjordânia. Temendo que a organização pudesse tentar derrubar seu governo com o apoio de Nasser ou provocar ataques israelenses retaliatórios que enfraqueceriam sua autoridade, Hussein tomou medidas drásticas contra a OLP no início de 1967. Ele fechou seus escritórios em Jerusalém, prendeu membros e retirou o reconhecimento oficial da organização. Essas ações geraram críticas ferozes de Nasser e seus aliados. Em setembro de 1965, líderes árabes se reuniram secretamente em Marrocos para discutir uma possível guerra contra Israel. O anfitrião, o rei Hassan II, gravou secretamente os encontros e transmitiu as informações aos israelenses. As gravações revelaram que, embora os Estados Árabes estivessem se preparando para a guerra, havia uma falta de unidade e preparação entre eles. Essas informações foram cruciais para entender que, apesar das declarações públicas de unidade, os líderes árabes estavam divididos e despreparados para um conflito total. A instabilidade política tornou a Síria ainda mais hostil em relação a Israel. O exército sírio bombardeava regularmente fazendas e vilarejos israelenses. Esses ataques se intensificaram em 1965 e 66, obrigando as crianças que viviam nos kibbutzim do Vale de Hulé a dormir em abrigos antiaéreos. Israel protestou repetidamente a Comissão Mista de Armistício da ONU, encarregada de policiar o cessar-fogo, mas a ONU não tomou medidas efetivas contra a agressão síria. Enquanto os bombardeios sírios e os ataques terroristas aumentavam, a retórica do presidente egípcio Nasser se tornava cada vez mais agressiva.
Os contínuos ataques sírios aos kibbutzim resultaram em uma retaliação israelense em 7 de abril de 1967, durante a qual aviões israelenses abateram 6 caças sírios MiGs. A Síria, então, invocou seu tratado de defesa com o Egito e solicitou ajuda a Nasser. Em resposta, tropas egípcias começaram a se mover para o Sinai e a se concentrar perto da fronteira israelense. Em 1967, a Força de Emergência das Nações Unidas foi retirada do Sinai a pedido do Egito, deixando Israel sem proteção internacional. Essa decisão gerou entusiasmo nos países árabes, que viram a oportunidade de atacar Israel. Líderes como Gamal Abdel Nasser do Egito e Hafez Assad da Síria defenderam a guerra total para eliminar a existência sionista. Em 23 de maio, o Egito tomou uma ação dramática ao fechar o Estreito de Tirã para todos os navios israelenses e aqueles com destino a Eilat. Este bloqueio efetivamente cortou a única rota de abastecimento de Israel com a Ásia. Nos anos 50, os Estados Unidos haviam garantido a Israel o direito de acesso ao Estreito de Tirã e, em 1957, na ONU, 17 potências marítimas declararam que Israel tinha esse direito. Nasser, ciente da pressão que exercia, desafiava Israel a lutar quase diariamente e, em 27 de maio, Nasser afirmou que seu objetivo básico seria a destruição de Israel. Em 30 de maio de 1967, o rei Hussein da Jordânia assinou um pacto de defesa com o Egito, e Nasser anunciou que os exércitos do Egito, Jordânia, Síria e Líbano estavam posicionados nas fronteiras de Israel, prontos para o combate. A retórica agressiva foi acompanhada pela mobilização de forças árabes. Cerca de 465 mil soldados, mais de 2.800 tanques e 800 aeronaves cercaram Israel. Enquanto isso, as forças israelenses estavam em alerta e Yitzhak Rabin, que era chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa israelense, alertou que a existência de Israel estava em grande risco e que o país não podia esperar para agir, pois o tempo não estava a seu favor. Quando a guerra começou, o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que sua posição era neutra. Enquanto os árabes acusavam falsamente os Estados Unidos de fornecerem suprimentos aéreos a Israel, o presidente americano Johnson impôs um embargo de armas à região. A França, outro grande fornecedor de armas de Israel, também embargou as armas após ter dito a Israel para não iniciar a guerra. Em contraste, a União Soviética fornecia grandes quantidades de armas aos árabes. A convicção de que estavam preparados para vencer levou Israel a lançar um ataque preventivo em 5 de junho de 1967, mudando o curso dos eventos e marcando o início da Guerra dos 6 Dias. Em 5 de junho de 1967, Israel estava isolado, mas seus comandantes militares tinham uma estratégia brilhante. Toda a força aérea israelense, exceto 12 caças para defender o espaço aéreo, decolou às 7 horas e 14 minutos em uma operação chamada Moked, com o objetivo de bombardear as bases aéreas egípcias enquanto os pilotos tomavam café da manhã. Às 11 horas e 5 minutos, 180 aviões de combate egípcios foram destruídos. Posteriormente, os pilotos israelenses atacaram as forças aéreas da Síria, Jordânia e uma base aérea no Iraque. No final do primeiro dia, a maior parte das forças aéreas egípcias e metade das forças aéreas sírias foram destruídas. Israel afirmou ter destruído 302 aeronaves egípcias, 20 jordanianas e 52 sírias. No deserto do Sinai, algumas das maiores batalhas de tanques da história foram travadas entre blindados egípcios e israelenses. No dia 9 de junho, o chefe do Comando Sul, Major-General Yeshayahu Gavish, informou que as forças do exército israelense estavam nas margens do Canal de Suez e do Mar Vermelho, e que a península do Sinai estava sob controle israelense. Enquanto isso, os países árabes produtores de petróleo decidiram interromper o fluxo de petróleo para qualquer país que participasse de um ataque a um Estado árabe. Na Cisjordânia, em Jerusalém, a 55ª Brigada de Paraquedista, comandada pelo coronel Motagur, foi enviada com a tarefa de preparar um assalto à cidade em apenas 12 horas. A missão era impedir os bombardeios jordanianos contra bairros judeus e resgatar uma unidade israelense no Monte Scopus, o único enclave israelense em Jerusalém Oriental. Às 2 horas do dia 6 de junho, um dos batalhões da 55ª Brigada atacou a colina de munições, travando uma das batalhas mais sangrentas da guerra. Os paraquedistas avançaram através de campos minados e cercas de arame farpado, pagando um alto preço. 7 soldados foram mortos e mais de uma dúzia ficaram feridos. Eles improvisaram, usando tanques para forçar os jordanianos a recuar.
Após 3 horas de combate, capturaram o bunker de comando jordaniano. Outro batalhão, o 66º, tomou posição no Museu Rockefeller, em frente ao bairro árabe da Cidade Velha, mas enfrentou intenso fogo inimigo, resultando em graves baixas. Enquanto isso, o 71º Batalhão conseguiu garantir uma posição no Monte Scopus. O ministro da Defesa israelense, Moshe Dayan, decidiu então cercar a Cidade Velha na manhã de 7 de junho. Ele ordenou a invasão com instruções de não danificar os locais sagrados. Felizmente, as tropas jordanianas haviam recuado na noite anterior, permitindo que os paraquedistas israelenses entrassem pelo Portão dos Leões sem resistência. Dayan e Rabin chegaram para formalizar o retorno dos judeus à sua capital histórica. No Muro das Lamentações, o rabino Shlomo Goren tocou o shofar em uma transmissão ao vivo. Na fronteira norte, nas colinas de Golã, a artilharia síria tornava a penetração israelense extremamente difícil e dispendiosa. Finalmente, em 9 de junho, após 2 dias de intensos bombardeios aéreos, as forças israelenses romperam as linhas sírias. Com os principais objetivos alcançados e diante da ameaça de intervenção soviética, os líderes políticos israelenses decidiram não avançar sobre as capitais árabes. Em 10 de junho, sob forte aconselhamento do secretário de Estado dos Estados Unidos, Dean Rusk, Israel aceitou um cessar-fogo. No final da guerra, Israel havia mais que triplicado seu território. A vitória permitiu a unificação de Jerusalém e a captura do Sinai, das colinas de Golã, da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Após a Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel enfrentou um desafio monumental de administrar os territórios recém-ocupados. Com mais de 3/4 de milhão de palestinos sob sua governança, a maioria hostil ao governo israelense, uma política de retorno gradual foi implementada. Inicialmente, mais de 9.000 famílias palestinas foram permitidas a regressar, e ao longo do tempo, esse número cresceu para mais de 60.000 indivíduos retornados. A Resolução 242 do Conselho de Segurança da ONU, adotada em novembro de 1967, estabeleceu o quadro para futuras negociações de paz entre Israel e seus vizinhos árabes. Este documento foi crucial, pois delineou a retirada de Israel dos territórios ocupados em troca de paz, um ponto de partida essencial para os esforços diplomáticos subsequentes. Os líderes israelenses, visando um acordo de paz abrangente, expressaram disposição para se retirar do Sinai e das colinas de Golã em troca da paz com o Egito e a Síria, além de acordos especiais com a Jordânia. Essa abordagem refletia a política de compromisso territorial de Israel na busca por estabilidade regional. O reconhecimento de um Estado palestino independente com fronteiras baseadas no período anterior à Guerra dos 6 Dias de 1967 ainda é controverso. Como vimos anteriormente, em maio de 2024, países como Espanha, Irlanda e Noruega reconheceram a Palestina como um Estado independente, com fronteiras baseadas no período anterior à guerra. Embora a formação de um Estado palestino seja considerada justa por muitos, a polêmica persiste e Israel precisa fortalecer suas fronteiras para evitar ataques, como o ocorrido em 7 de outubro de 2023. A busca por uma solução equilibrada continua, refletindo a complexidade e a urgência de alcançar uma paz. Qualquer erro diplomático poderá acender uma fagulha e explodir o barril de pólvora chamado Oriente Médio. Obrigado por assistir ao vídeo até aqui. Se você quiser entender melhor os antecedentes desse conflito, confira os vídeos abaixo sobre a Guerra de Independência de Israel e a Crise de Suez. Deixe nos comentários os assuntos sobre os quais você gostaria de saber mais. Deixe seu like, compartilhe o vídeo. Obrigado e tchau.